Meus queridos e minhas queridas que nos acompanham por este canal, já desde o início do ano, né? Quando estamos fazendo esse trabalho à distância, né? Então agradecemos a presença de todos, desencarnados e encarnados aqui presentes, que possamos levar uma palavra de consolação, de carinho, nesses momentos tão difíceis. Eu fiquei pensando em que tema abordaria essa semana, né? E em virtude de uma conversa que tive com uma pessoa que frequenta a mesma casa espírita que a gente, e me falou que enquanto estava frequentando a casa, enquanto ela estava aberta, no tempo de não pandemia, né, hã, tinha conseguido força e coragem para se livrar da dependência química. E que depois teve algumas recaídas, hã, nesse período que nós estamos ausentes, né, mas já está melhor, graças a Deus. E aí eu já estava pensando neste tema da drogadição, que é um problema não só nosso aqui brasileiro, cada vez com jovens e mais jovens, né, não só jovens, né, mas cada vez jovens e até crianças, né, pelo mundo todo, uma verdadeira desgraça, né. Se nós perguntássemos, como foi perguntado por Kardec, qual a maior chaga da humanidade, qual o maior vício, ele diria o egoísmo e o orgulho. Mas de forma explícita também, nós podemos falar das drogas, né, que destroem não só os seres, mas os seus familiares e acarretam problemas também no pós-mortem, que é o que nós vamos ver hoje, tá? Então, nós vamos hoje nos ater a Diga Não às Drogas, que é uma das campanhas da Federação Espírita, aquelas que eu falei para vocês, que são campanhas permanentes, tá? Que falam do sim à vida e não ao aborto, à eutanásia, ao suicídio, à pena de morte, também não às drogas nem à violência, né? Eu não vou abordar todo o tema, eu não vou entrar nas drogas lícitas, tá? Como o cigarro, somente o álcool, que é a porta, uma das portas para as drogas mais pesadas, mas eu já vou entrar nas drogas mais pesadas. Inclusive, esse tema daí também me tocou muito de perto, porque hoje soube da morte de um rapazinho que eu acompanhei na fase daqui de Ipanema, né? Uns anos atrás, com a família e tudo. E eu quase fui madrinha afetiva dele, acabei sendo do irmão, que graças a Deus está muito bem, né? E ele foi morto em virtude das drogas, agora neste final de semana, né. Então é uma vida ceifada, porque quando não é por uma overdose, né, quando não é pela destruição do corpo físico, né, e também espiritual, nós vamos ver aqui, né, é também pelas perseguições das facções, das quadrilhas, então tá tudo muito ligada também ao crime, né. Então eu resolvi falar brevemente disso depois que nós fizermos a nossa sessão de preces e radiações. Então, para dar início a esse trabalho, nós vamos pedir que vocês se posicionem da forma mais confortável possível, tá? E elevem o pensamento a Deus, a Jesus, às correntes espirituais de Bezerra de Menezes e das quais vocês estão acostumados a evocar, tá? E vamos então dar início a esse trabalho com o anjo que a gente sempre escolhe para abençoar o nosso trabalho e a nossa semana. Vamos ver que anjo que foi escolhido, né? É o anjo da entrega. E ele diz: quando nos entregamos à orientação da nossa alma, percebemos o panorama maior da nossa vida e a ajuda que recebemos para nos livrar dos pesos do passado, de energias negativas que nos impedem de ver a beleza e a força interior de que dispomos. Quando nos entregamos conscientemente à nossa alma, todas as outras entregas se tornam mais simples e mais fáceis de serem vividas. E aí o anjo da entrega nos deixa a seguinte afirmação para que a gente reflita, né? Entrego-me ao amor de Deus em meu coração. Sempre que nós entregarmos o amor de Deus,
ao nosso coração, as coisas vão mudar na nossa vida para melhor, né? Até inclusive é esse tema que nós vamos tratar hoje. Aqui separamos então também uma passagenzinha que diz: Deus me leva a compreender e concretizar o padrão perfeito para a minha vida. O Criador esboçou em linhas gerais um padrão perfeito para a minha vida. Intuir e exprimir as linhas desse divino arquétipo é ouvir e cumprir a boa vontade de Deus em relação a mim e aos outros, acrescentando-lhe os pormenores do meu modo singular de ser. A perfeição divina se cumpre lenta e seguramente em cada um de nós. Por isso, este modelo perfeito nos é revelado pouco a pouco na medida do nosso desenvolvimento. Passo a passo, o nosso bem, ventura e liberdade se vão cumprindo, qual uma construção que o divino arquiteto vai designando ao construtor humano, segundo a planta aprovada, reconhecida como muito boa no ato da criação do homem. Na medida em que o divino padrão se cumpre em mim, desabrocho-me e torno-me uma bênção aos demais, porque elevo o meu nível de contribuição humana. Só eu mesmo posso trazer à manifestação o arquétipo que o Criador me delineou, para formar a individualidade que se tornará no importante pormenor do plano divino. E aí termina com o Salmo 25, versículo 5, que diz: Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois és o Deus de minha salvação, e por ti estou esperando todo o dia. Então, meus irmãos, agora, né, concentrados, de pensamento elevado, vamos então, talvez alguns fecharem os olhos, sintonizarem com a música ambiente e vamos entoar várias preces com várias rogativas, em glorificação também, em gratidão. Temos que ser extremamente gratos por tudo que temos, né? Se nos falta alguma coisa, nos sobra muitas outras coisas também, né? Então, em uma prece de agradecimento, digamos nesse momento, né? A Deus, a gratidão por nos dar as forças para realizarmos as tarefas de autoaperfeiçoamento, pela oportunidade de evoluirmos através do aprendizado prático e pela saúde, sabendo que somos responsáveis por ela. E por isso nós vamos falar hoje o quanto que a droga vai contra a nossa saúde, né? Agradecemos a família onde estamos e os irmãos do caminho, aqueles que amamos, aqueles que nos amparam quando fraquejamos e aqueles que apontam nossas fraquezas e mostram onde temos necessidade de melhorar. Agradecemos, Senhor, também pelo novo dia que recebemos das tuas mãos, como oportunidade para amar e servir, fazendo bem e auxiliando na construção de um mundo melhor e mais justo. Agradecemos o amparo que recebemos nas tarefas que realizamos, as casas espíritas que nos auxiliam muito, as correntes espirituais que nos acolhem, dando proteção e força nas horas de aflição, desânimo e incentivo nas horas de alegria e triunfo. Pai, nós te agradecemos a vida eterna, oportunidade sagrada que nos concedeste para que possamos praticar os ensinamentos deixados por Jesus, nos tornando assim dignos de sermos chamados teus filhos. Vamos aproveitar esses momentos então, envolvidos por essas maravilhosas vibrações de harmonia e de luz, lembrando sempre dos nossos entes queridos, daqueles que estão partindo e dos que já partiram. Pai, nossa confiança renasce diante da certeza da sobrevivência dos seres que nos antecederam nessa passagem terrena. Sabemos que seus trabalhos não estão perdidos e que as nossas afeições não são desfeitas como um sopro sem esperança na hora do desencarne. Acolhe, Pai, as preces que dirigimos a todos aqueles que já não se encontram mais aqui no mundo físico. Permita que os bons espíritos levem até eles as nossas palavras, os nossos pensamentos de que a vida terrena é apenas uma curta passagem que conduz a uma vida melhor e eterna. Temos certeza de que a nossa separação é apenas temporária e, por mais longa que possa parecer,
sua duração se apaga diante da felicidade eterna que Deus nos concede através do seu imenso amor e da sua misericórdia infinita. Neste momento, enviemos a cada um desses nossos entes queridos, desencarnados, a flor da esperança e a luz da oração, e que nossas mentes possam clarear-se ao entendimento para que saibamos ser agradecidos ao Pai pela oportunidade da vida eterna. E agora vamos então, através da prece de Ismael, mentalizar os enfermos nesse momento, não só da Covid, mas de todos os males físicos, parentes, amigos, onde estiverem. Que os nossos pensamentos cheguem até eles, levando fé e muito amor. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Espírito bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos abraços. Abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos nós sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita do caminho da virtude, o separando do vício, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purificai-nos com raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões, vícios e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do erro, reabrilha mais com a tua misericórdia para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Prosseguimos fazendo um apelo em benefício dos nossos lares, dos nossos companheiros de jornada, para todos aqueles que convivem de alguma forma conosco. Pedimos que visualize mentalmente os seus familiares e a sua casa, peça por peça, colaborando assim com o trabalho de nossos irmãos da espiritualidade maior. Então, utilizemos alguns minutos mentalizando essas partes da nossa casa, toda uma limpeza fluídica. Deus de amor e bondade, rogamos neste momento a proteção ao nosso lar, oficina que a tua misericórdia nos oferece para trabalharmos relacionamentos do passado e do presente, aparar arestas e desenvolver os sentimentos de fraternidade, tolerância e paciência. Auxilia-nos, Senhor, para que sejamos instrumentos de paz, harmonia e concórdia no ambiente que escolhemos por vontade ou por necessidade, o que em qualquer caso é escola e caminho insubstituível para o nosso aperfeiçoamento e de todos que habitam conosco. Agradecemos o trabalho dos espíritos amigos que velam sempre pelo nosso lar. Ampara-nos, Senhor, dando-lhes condições para continuar essa tarefa e a nós um comportamento digno e adequado para sermos merecedores dessa proteção. E aproximando-se então este encerramento, pedimos aos amigos espirituais que aqui se encontram força e orientação perfeita para trabalharmos com proveito na seara do Senhor. Aproveitemos o momento da prece de encerramento para vibrarmos pela cura mundial e pela paz mundial. Pai de infinita bondade, sustenta-nos o coração no caminho que nos indicaste. Infunde-nos o desejo de ajudar aqueles que nos cercam, dando-lhes do pouco que temos para que a felicidade se multiplique entre nós. Auxilia-nos a conter nossas fraquezas, para que não venhamos a cair nas trevas, vitimados pelos vícios e pela violência. Pai, dá-nos a alegria e não permitas que a dor nos sufoque. Ensina-nos a reconhecer a tua bondade em todos os acontecimentos e em todas as coisas. Dá-nos conformação no sofrimento, paciência no trabalho e socorro nas tarefas difíceis.
Concede-nos, sobretudo, a graça de compreender a tua vontade, seja como for, onde estivermos, a fim de sabermos servir em teu nome e para que sejamos filhos do teu infinito amor. Assim, em nome de Deus, de Jesus, nosso divino mestre, com a sublime assistência, dentre outros protetores, Dr. Bezerra de Menezes, né, que é também um grande protetor da saúde, né, das equipes espirituais que sempre nos assistem, guias e protetores. Estamos encerrando então esse trabalho de preces e radiações, desejando então saúde e paz a todos. Agora então vamos ao nosso tema e como eu disse, eu tô cortando aqui desse opúsculo da Federação Espírita, que é Diga Sim à Vida e Diga Não às Drogas, né? Porque, ó, as drogas, elas aqui, ó, drogas, quem usa está se destruindo, né? É um dos opúsculos da Federação Espírita, né? Então eu vou pensar só o que é mais importante das drogas de dependência química mesmo, né? Então, não as drogas lícitas. Talvez a gente venha tocar um pouquinho nelas, mas elas vocês já bem conhecem, né? Cigarro, bebida, até exagero na comida, né? O exagero no sexo, tudo isso são vícios, tá? Jogo e tantas outras coisas assim, né? Agora se pergunta sobre as drogas, essas realmente que causam dependência química, né? Que podem ser até medicamentos, né? A federação então montou um esquema de perguntas e respostas curtinhas, né? Onde ela diz assim: por que alguém vai às drogas, né? Para poder nos explicar melhor. Aí ela diz aqui: em busca de novas sensações, quase sempre, né? Desconhecimento da finalidade da vida, de que nós temos um corpo de carne, um perispírito e um espírito, e assim como nós temos que cuidar do perispírito, do espírito, temos que cuidar mais ainda do corpo físico, que é o veículo pelo qual nós nos manifestamos nessa vida, né? Ela é um estimulante físico e mental, então muitas vezes, desde vestibulandos, motoristas, né? Principalmente os motoristas de caminhão, que usam o rebite e outras drogas mais, né? Jogadores que querem ter uma alta performance e usam então anabolizantes e outras coisas, artistas, né? Atletas, tudo como um meio de fuga da realidade ou de estímulo isso a uma performance talvez e aparentemente maior, que logo logo se apaga e se transforma numa grande doença e no enfraquecimento do corpo físico e do espírito. Por que a maioria dos viciados é jovem? A droga está disseminada em todas as categorias, né? Mas um pouco mais nos jovens, né? Diríamos que pela novidade, né? Os jovens são ávidos de novidades, né? De curiosidade. Muitas vezes por rebeldia, busca de autoafirmação, alguém do grupo oferece e eles não querem ser diferentes, então vão ali provar. E às vezes porque não encontram no lar a satisfação, o carinho, o afeto, a disciplina, o amor necessários, né? Qual o primeiro passo para o vício? Será o álcool? Sim, normalmente sim, né? Normalmente são as drogas lícitas, né? Álcool, tabaco e tudo mais, que levam às drogas ilícitas. Mas também tem gente que já começa direto naquelas festas ou por oferecimento de alguém, né? Já nas drogas quimicamente mais pesadas, né? Então, nas festas familiares, comemorando-se desde aniversário de crianças, seja a história do Garrincha, né? Que botava a chupeta dele na cerveja, no uísque, né? Porque dizia que a criança podia ter vontade, e dali começou o vício dele. Isso aí não é só com ele que aconteceu, não, né? Acontece muito, né? Os pais, em brincadeira, muitas vezes fazem isso, né? Qual seria o segundo passo? O cigarro pode ser o cigarro, né? Em 100% dos casos, o vício do cigarro ocorre por imitação, tá? Então, eu já vi várias pessoas dizendo assim que não queriam que os filhos bebessem ou fumassem, mas eles bebiam e fumavam. Então, estavam dando um exemplo dentro de casa
daquilo, né? Então, pais ou colegas ou astros de filme, de televisão, né? O tabagismo não se dá por curiosidade, mas sim é fruto da indução, tá? Hoje em dia já se tem propagandas pesadas contra o cigarro, né? E na grande maioria ele está diminuindo o consumo um pouco, né? Infelizmente, o Rio Grande do Sul é campeão, né, em fumo, principalmente as mulheres ainda, né? Principalmente as mulheres e aqui em Porto Alegre, né? Ainda se vê muitas meninas e mulheres querendo se autoafirmar com cigarro, né? Aquilo ali simplesmente, meu Deus do céu, um mal tão grande, tu te subjuga aquela aquele vício ali medíocre e que vai acabar com a tua vida. E que se não ocasionar sequelas nessa vida, vai ocasionar nas próximas, nós vamos ver como. Pergunta-se também, então os filhos podem ir ao vício a partir do exemplo dos pais? Muitas vezes, né? Pai e mãe tensos ou infelizes, fumando e bebendo e suas frustrações, ou até nos seus sucessos, né? Comemorando os seus sucessos, não será de se espantarem quando o filho ao crescer fizer o mesmo, pois eles próprios foram os avalistas disso, né? Nunca se deve esquecer que o pai e a mãe são os primeiros heróis de toda criança, pela ascendência moral que Deus lhe confia na criação filial, né? Que lhe dá os filhos por empréstimo, né? Para que eles façam a orientação dos filhos. Há possibilidade de alguns tóxicos causar benefícios físicos? É claro que há, né? Os cientistas estão mostrando que, de um modo geral, por exemplo, em casos raríssimos e sob prescrição médica, a morfina, que se origina do ópio, é utilizada por pacientes em estado terminal, né? Para aliviar dores atrozes. Se por acaso, por outro lado, utiliza-se na busca também da euforia, por aqueles que se viciam, né? Geralmente leva o viciado a desordens físicas e intelectuais, anulando-lhe totalmente a vontade e a moral. Estudos modernos também mostram que a maconha, né, é benéfica em muitos casos, somente em patologias cerebrais, o que não está bem comprovado ainda, né? Mas por enquanto essas são então notas pequenas, né? São exceções e são indicações médicas, né? As plantas das quais são extraídas drogas talvez se prestem a alguma finalidade que não ao vício, especificamente, né? Alguma finalidade medicinal, mas ainda não está totalmente provado em alguns casos, né? Há sempre danos físicos resultantes da toxicomania, sem dúvida, e esses danos, eles não são só físicos, né? Eles são danos que nós vamos ver na tela etérica também do indivíduo, né? Então, são danos terríveis, é um cativeiro orgânico e moral, de dependência de difícil libertação. Só quando o ser humano, ele mesmo, quiser se modificar, quiser fazer a sua reforma íntima, tiver a força de vontade, compreender o evangelho, exemplificar o evangelho, senão ele vai cair na decadência da saúde até a morte. Então, as drogas são um suicídio indireto, sim. Né? A pessoa que morre de overdose, até contam assim algumas histórias. A Rose de Anjos, que é uma médium aqui gaúcha, eu até não sei ainda se ela está encarnada, escreveu vários livros sobre o desencarne de muitas pessoas conhecidas, e ela fala ali do desencarne, entre eles, da Elis Regina, né? E a Elis Regina, então, foi um suicídio indireto, né? Foi a mistura de drogas com o álcool e vários outros, né? Artistas e pessoas conhecidas que a gente conhece. E ela, no mundo espiritual, não aceitava também ser chamada de suicida, né? Quando foi para o Vale dos Suicidas, ou esses especificamente que nós estamos falando agora, vão para o Vale dos Viciados, que é um lugar terrível e que está exemplificado nesse livro que depois eu vou mostrar para vocês. Aliás, drogas legais como o álcool e o cigarro, aliadas ou não às drogas ilegais como a maconha, a cocaína, o crack, heroína e tantas outras, né? Bem como as sintéticas, né? Que agora já não está nem na moda mais o LSD, nem só o êxtase, já tem outras bem
mais perigosas e mais modernas, né, constituem um verdadeiro kit suicídio, ao qual, via de regra, não falta, aliado a isso, muitas vezes, o sexo promíscuo, o crime organizado e a violência, como nesse caso que eu falei hoje, né? Aí se pergunta, há danos espirituais para a viciação, para a drogadição? Sem dúvida nenhuma, e danos terríveis, porque além de responder por um suicídio, né, indireto, tá? Essas pessoas vão sofrer avarias em vários órgãos do corpo físico, né? Mas no perispírito, que é a imagem do corpo físico. E aí vocês vão ver como vai ser difícil ser resgatado daqueles vales trevosos, né, lá do umbral, e ainda serem socorridos para que seja restabelecido o seu perispírito, a sua teletérica, e aí vão vir numa outra vida com uma tendência também à dependência. Tá? Então, quais os danos espirituais no perispírito? A liberação do subconsciente com lembranças distorcidas do passado, a fixação do vício resultará em danos nas estruturas sutis, pelo que nas próximas reencarnações a pessoa nascerá com problemas inatos seríssimos ligados à drogadição. Outro caso, a vampirização. Então, no momento que tu tá te drogando, pode estar certo que tu não tá sozinho. Nós nunca estamos sozinhos, né? Estamos com espíritos do bem ou espíritos não tão bem. Eu não diria do mal, porque até Jesus diz que o homem não é mau, né? Que o homem é fraco por natureza. E aí, então, aquele espírito vai rodeando o encarnado e vai o obsedando, tá? Para fazer com que ele cada vez se vicie mais, cada vez aumente mais a quantidade das drogas, porque, via de regra, ele se retroalimenta, o espírito obsessor, de uma forma sutil, né? Ectoplasmática, assim, né? Daquele encarnado, já que ele não pode sorver aquela droga porque ele já está desencarnado, ele continua do outro lado, não quis receber auxílio, não houve, né, ainda um merecimento para isso, então ele vampiriza a pessoa para que ela se volte para isso, né? Então o espírito André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 15, ele relata como, junto a fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas sorviam as baforadas de fumo arremessadas no ar, ainda aquecidas pelos pulmões dos encarnados que as expulsavam. Outras aspiravam o hálito de alcoólatras e impertinentes, né? E eu tenho até um livro, A Vida Fora da Matéria, se vocês encontrarem, um livro muito antigo, porque é um livro lá da década de 50. E até eu ia mostrar ele hoje aqui. As cenas são terríveis. Quando tu vê a vampirização através do alcoolismo, do tabagismo e dessas outras drogas, né? Como que se dá as imagens que estão à tua volta fazendo aquele vampirismo e tu nem sabe, pensa que a vontade é tua, né? E que tu pode dominar o vício, né? Então, a propósito dessa informação, o André Luiz, vejamos no Livro dos Espíritos, né? Na questão 459, Kardec pergunta, estamos constantemente sob influências espirituais? Os espíritos respondem, sim, quase sempre, né, estamos sob influência espiritual. Na questão 474, né, subjugação de um espírito sobre um encarnado por sua fraqueza. É isso que acontece nos vícios, né? E a questão 475, para afastar esse domínio, o que é necessário? Uma vontade firme de rejeitar o vício, se voltando para o evangelho e pensando que tem que cuidar do corpo, da mente e do espírito. Na questão 492, pergunta, todos na terra, do nascimento à morte, têm um espírito protetor, um anjo guardião? Sim, né? Nós já respondemos aqui várias vezes, temos vários espíritos protetores, às vezes os nossos ancestrais estão aqui ao nosso lado de tantas encarnações. Outra pergunta, a destruição da defesa espiritual. No livro Missionários da Luz, também do André Luiz, no capítulo 17,
O André Luiz proclama: o homem encarnado possui na aura, né, no seu corpo aqui perispiritual, um campo espiritual de defesa, qual couraça vibratória, uma espécie de carapaça fluídica, né? Na revista Reformador de outubro de 97, também é falado dessa carapaça fluídica, que é a nossa tela etérica, lá que depois que nós desencarnarmos, será projetada toda a nossa encarnação ali, e aí nós não vamos poder fugir de nada lá. E desde o tabagismo, nós vamos destruindo aos poucos, rompendo com essa tela etérica, formando buracos nela, por onde penetram então energias negativas e deletérias, né? Então vocês vão me perguntar, tem como recompor essa tela etérica? Depende. Se tiver muito avariada pelo vício, não. Aí, às vezes, até aquele desencarnado vai ir para uma forma... Claro que um dia chegará, todos os filhos de Deus serão ouvidos, né? Mas, enquanto isso, vai ser muito difícil que aquela teletérica seja recomposta, né? Aí ele diz aqui: de nossa parte, talvez não seja lícito imaginar que o mesmo há de ocorrer com os demais vícios, ou ante a prática da crueldade, suicídio, aborto, a hipocondria e a eutanásia. Exatamente, tá? Com todos esses que fazem parte da campanha da Federação Espírita, do Diga Sim à Vida e Diga Não a todas essas coisas, todos eles são destruidores da teletérica, né? E trazem prejuízos imensos para a nova vida, né? Prevenção à toxicomania. Quais seriam as prevenções para os vícios? De longe, em primeiríssimo lugar, compete aos pais prevenir, proporcionando aos filhos, né, aquele exemplo dignificante no lar, a educação moral à luz do evangelho, enaltecendo os valores do espírito, diálogo entre pais e filhos, transparência total no lar, desde cedo, falando dos malefícios das drogas, né, tratando o problema de frente, mostrando ao filho todas as injunções sociais, morais, físicas e espirituais que ele pode vir a perder tudo na vida pelo vício, né? E o jovem se apropriará para não se apropriar de verdades distorcidas nas ruas, juntamente com o sentimento de que os pais tentaram enganá-lo, né? Outro ponto: atendimento ao filho apenas nos desejos compatíveis com a condição social da família. Quer dizer, nada de dar tudo de graça a toda hora, em troca, por exemplo, eu não tenho muito tempo, então eu compro isso, compro aquilo para o meu filho e deixo ele lá e não sei de nada da vida dele, e ele pode estar sendo acolhido por um traficante ou por um outro drogado, né? Sem descuidar, então, da responsabilidade decorrente. Acompanhamento de mudanças de atitude. Agora nós vamos falar aqui de alguns pontos, talvez a gente fique um pouquinho mais longo que os outros dias, mas nós vamos falar de alguns pontos que os pais podem ter como indício de que o filho pode estar no caminho das drogas, tá? Um acompanhamento de mudança de atitude, tá? Por exemplo, final de um relacionamento, né? Ele não encara de uma forma natural, né? Então, sempre dando um acompanhamento carinhoso, mas vigilante da vida escolar e social do filho. Saber sempre com quem o filho anda, né? A realização do momento de preces no lar, com o evangelho no lar, com leituras e comentários, uma reunião semanal, aquela uma vez por semana, no mínimo em dia e hora, né, pré-determinados, né? E agora então nós vamos falar de alguns sintomas de pessoas viciadas, tá? Porque às vezes a gente não está acostumada com isso, então a gente nem sabe. Uma vez uma amiga minha, assim, bem no início do casamento dela, no meu, lá na década de 80, ela me perguntou se eu achava que o marido era alcoólatra ou se viciava. Porque todo dia ele chegava em casa, tomava um copinho de bebida e tinha alguns comportamentos. E eu, na minha ingenuidade, jovenzinha mesmo, tanto quanto ela, né? Falei, não, acho que não. Eu vejo pessoas tomarem assim, na minha casa nunca se bebeu, mas tomarem e não acontecer nada, né? E, no entanto, ele era, né? Não só alcoólatra, como depois foi para as drogas, né? Então, alguns dos sintomas de pessoas viciadas: mudança de humor, falta de apetite total, inapetência, né? A pessoa não quer comer, né?
rir perdidamente de coisas sem graça e fora de hora, né? Desleixo pessoal, não quer tomar banho nem nada, falta de interesse sexual, aquele olhar vago e perdido, aqueles olhos vermelhos, reações lentas, dilatação de pupilas e olheiras, vermelhidão no branco dos olhos pelo uso constante, então às vezes usam óculos escuros para esconder, né? Sinais de picadas, né? Que às vezes se esconde usando camisas de manga comprida, era o que o marido dela fazia, né? Tudo isso. Por isso que eu não tinha a menor ideia, né? Manchas e feridas que não param de coçar, e realmente eu lembro que ele se coçava muito assim, né? Irritação sem motivo, depressão e angústia sem motivos, né? Não é como agora, né? Que a gente está vendo muito caso, depressão sendo o mal do século aí, né? Queda do rendimento escolar, né? E até desistência dos estudos, né? Isolamento, ouvir música em altíssimos volumes. Claro que nem sempre um desses itens, não é porque a pessoa gosta de ouvir a música alta que ela pode ser drogada, mas é um conjunto de comportamentos estranhos, né? Presença de seringas, comprimidos e cigarros estranhos no quarto, né? Companhias suspeitas, desaparecimento de valores do lar, né? Deve considerar-se que a presença dos sintomas acima, né, não significa necessariamente que a pessoa é toxicômana. Algumas das condições de vida moderna podem fazer com que um ou algum desses sintomas estejam presentes em pessoas também não viciadas, né? Então, via de regra, o que caracteriza a toxicomania é o surgimento de sintomas múltiplos sem uma causa aparente que o justifique. Às vezes a causa está no obsessor ali, quer dizer, o obsessor está te obsedando, mas é uma via de duas mãos. Tu tá dando margem para que ele te obsedie, né? E também pode ser uma fraqueza que tu tá trazendo de vidas passadas, uma baixa autoestima, alguma coisa assim, fruto de um bullying também, né? Então aqui se pergunta num artigo se a religião e o uso de drogas por adolescente na Revista Brasileira de Psiquiatria, deixa eu ver de que ano aqui que a Unicamp produziu, através do professor Dr. Paulo Dalgalarrondo. Ele fez um estudo, eu vou abreviar aqui para vocês, ele fez um estudo assim com adolescentes protestantes, pentecostais, né, que são religiões mais conservadoras, católicos e espíritas. E ele viu que os católicos e espíritas eram os que tinham o maior índice de incidência da droga. E por quê? É porque o espiritismo falha? É porque o catolicismo falha? Não, porque eles são um pouco mais brandos, eles não têm aquela obrigação, aquela subjugação tão grande que as religiões, às vezes, evangélicas, principalmente pentecostais, têm aquela cobrança em cima do jovem, né? Então aí, por isso, como explicar o maior consumo de droga entre adolescentes espíritas do que entre protestantes e pentecostais, né? Será que proibir dá melhores resultados do que educar? Não, não é este o ponto, né? E a questão está realmente, né? Seguramente educar não produz resultados inferiores aos que se obtém com a proibição, né? A proibição pura e simples não é o caminho, né? A proibição é um freio que funciona enquanto a pessoa permanece vinculada fortemente àquela igreja que tanto pune, né? Quando dela se afasta, costuma fazer tudo que estava reprimido. Eu já vi vários evangélicos assim, tudo que eles condenavam, quando eles deixaram de ser, aí se largaram mesmo, né? Então, quem foi educado costuma agir diferente. Mesmo quando se desliga da instituição religiosa onde foi educado, põe em prática o que aprendeu. Isso porque, em princípio, aprende a desenvolver hábitos mais salutares, com a convicção de que a educação é o recurso mais eficiente na prevenção do uso de droga. Onde estariam os desacertos? Nos lares, nessas religiões? A Joana de Ângeles afirma o seguinte: o lar é o grande formador do caráter do educando. Então, os pais espíritas, cuidando da educação dos filhos de acordo com o compromisso assumido perante Deus, é porque muitas vezes o espírita, ele, o casal, os pais normalmente são, e às vezes não cobram do filho a evangelização dos filhos,
né? Não colocam numa evangelização espírita, né? Assim como os pais católicos não colocam lá como é que a gente chama, na catequese, né? Então, e os evangélicos nisso eles são bem rigorosos, né? E também às vezes não tocam no assunto das drogas com a frequência necessária que se precisaria, né? Os espíritas já tocam bastante. Hoje em dia nós temos uma farta bibliografia a respeito do tema, mas quando eu comecei há 30 anos no espiritismo, não tínhamos livros falando de drogas. Hoje eu vou falar aqui de um autor que trata bastante desse tema, sobre essa obra aqui. Então é ideal que os pais aproveitem os resultados dessas pesquisas para reavaliarem as suas posturas e iniciativas na educação dos filhos, ou seja, envidando esforços cada vez maiores para desenvolver neles a consciência do que é prejudicial e do que é saudável para a vida, tanto material quanto espiritual. Mas eu diria assim, sempre acolhendo aquele filho, sempre ouvindo, sempre lhe passando amor, lhe dizendo o quanto ama, o quanto lhe admira, tá? E nunca botando o trabalho em primeiro lugar do que o filho, né? Mas um adendo, gente, tá? Se um filho se torna drogado, muitas vezes, quase sempre, não é culpa dos pais, tá? Os pais podem até ter se descuidado um pouquinho. É a fraqueza do próprio espírito, do próprio indivíduo, que é um espírito individual, né? Ele só herda o DNA do pai e da mãe, mas ele não herda essas pendências, virtudes e defeitos, normalmente ele não herda, tá? Os centros espíritas também podem e devem contribuir no desenvolvimento dessa consciência. O seu papel é complementar ao dos pais. As ações que os centros espíritas podem desenvolver abrangem desde a evangelização das crianças muito cedo, dos jovens e a conscientização dos pais quanto à importância de tratar das questões das drogas no processo de educação dos filhos. Então eu indicaria para vocês assim, ó, este opúsculo da Federação Espírita, da nossa federativa aqui, no Rio Grande do Sul, tem no livro Adolescência e Vida, tá? Do Divaldo, pela psicografia do Divaldo, ditado por Joana de Ângeles, né? Esse livro, Adolescência e Vida, fala desse tema. Os livros do Dal Galarrondo, tá? Por exemplo, Religião e Uso de Drogas por Adolescentes, tá? Na Revista Brasileira de Psiquiatria também, de 2004, tá? Bom, eu tenho que contar esse caso para vocês, eu vou me delongar um pouquinho e indicar esse livro, não faz mal que fique um pouquinho mais longa lá. É um caso, entre tantos casos que a gente vai identificar comuns aos nossos olhos, né? E que a gente não dá devida atenção, né? O quadro diante dos nossos olhos feriu a sensibilidade e despertou-nos o ensejo da reflexão. Uma criança caída em uma calçada aparentemente desmaiada, mas na verdade inerte pelo uso excessivo do crack, a pedra que mata. Pernas estiradas, braços jogados para os lados, uma camisa com tonalidades azuis e dizeres em inglês. Os pés sujos e algumas pulseiras no pulso direito completam a imagem. O menino, um mulato com cerca de 9 anos de idade, permanece caído e não desperta a atenção dos que passam por ele, pela nossa insensibilidade, né? A impressão que fica é de que não passa pela mente ou emoção de ninguém que aquela criança tenha talvez a mesma idade que o filho deles, com necessidades semelhantes, como o desejo de ter um brinquedo, uma roupa melhor, ou pais que lhe deem amor e atenção. Nada disso. Os homens passam rápidos, preocupados apenas em não perder tempo e a condução, a fim de chegar cedo em casa e dormir até o dia seguinte, ou correndo para o trabalho, né? Enquanto a criança continua caída, outras mensagens de clamor são silenciosamente alardeadas pela vibração das sarjetas, dos becos e vielas escuras. A velocidade sedentária do imediatismo impede as criaturas, seres humanos, de ouvirem os gemidos de fome, os reclamos por amparo e alimento espiritual. Disse que as crianças que perderam o endereço de casa e passaram a viver nas ruas, né, fumam crack dias a fio
por causa da fome, do frio, da desesperança, da solidão e do medo. Debilitadas, podem morrer por overdose ou inanição. O rastro de morte e desespero deixado por essa droga, a mais devastadora já fabricada pela ganância humana, estabelece números terríveis. As primeiras tragadas ela já vicia de forma inapelável, escravizando o usuário e matando-o de forma fulminante. É preciso então estar disperso para não ser engolido por essa onda de horror social, essa pandemia da drogadição, e descobrir qual o sentido do pedido de socorro que todo escravo das drogas faz ao mergulhar na sintonia com o vício. O adito é a pessoa que, no caso, não suportou mais a pressão exercida sobre o seu equilíbrio pela alienação familiar, em primeiro lugar, e social depois. Ele tenta uma solução psicótica para os seus transtornos e aí esbarra com o reduzido grau de tolerância do meio em conviver com as suas próprias incongruências. Uma grande incongruência assim, ó, é uma pandemia que são as drogas, e existem poucos e poucos locais que abrigam e que fazem a desintoxicação dos toxicômanos. Cada vez os governos investem menos na drogadição, né? Instalado o drama, começa-se a caça às bruxas. Enquanto o menino de roupinha azul continua desmaiado na calçada imunda, os homens fazem a primeira pergunta: de quem é a culpa? Dos pais que estão por aí sem saber como criar tantos filhos, que foram ocupando os espaços da casa e entrando na vida familiar como quem sem pedir licença? Dos homens que até hoje não conseguem responder a uma grave questão, se pretendem curar ou reprimir os doentes de desejo? É claro que nós temos que curar, né, essas pessoas, né? Então o Al-Anon é um meio muito bom, que nem o dos Alcoólicos Anônimos também, de dar um apoio moral, psicológico, né? E às vezes até por uma medicação para essas pessoas, né? Ou daqueles que não estão dispostos a ouvir a dolorosa confissão de um ser que encontrou na droga a única amparo, a única porta aberta à sua frente, né? E então aí se debate muito a criminalização ou não das drogas, que é um tema bastante controverso, né? Então a doutrina espírita ela é amiga do futuro. Ao eleger a pureza de coração, o trabalho, a solidariedade e a tolerância como alicerces do homem de bem, ela descortina a necessidade das criaturas iniciarem as suas próprias obras internas no presente, né? Fazer a sua reforma íntima, cuidar para não cair no vício, para que no amanhã a humanidade colha os frutos dos esforços justos, objetivos, sem desvios ou perdas de tempo, e estabeleça a identidade superior dos mundos regenerados a partir de um coração renovado. A caminhada começa, porém, no trabalho de evangelização das gerações mais novas. Uma criança amada, desde o momento da fecundação, tem tudo para se tornar um adulto bem equilibrado, né? Ser querida pelos pais, sentir-se protegida e motivo de preocupações saudáveis é tudo que uma criança precisa para crescer, com boa estrutura parental. No futuro ela terá grandes chances de ser feliz e reproduzir com seus filhos a forma de relação que tanto lhe fez bem outrora. A doutrina espírita restabelece a credibilidade das figuras do pai e da mãe e garante que a família estruturada no amor está na base da formação de um novo homem feliz e com autoestima fortalecida. Mas a realidade, infelizmente, ainda é outra. O menino de 9 anos permanece ainda caído, a droga continua produzindo o efeito de entorpecer-lhe a memória para que se lhe torne menos árdua a dura experiência de viver. E ele apenas aguarda o momento de retornar à realidade para levantar-se e prosseguir na tarefa de sobreviver pedindo este socorro, né? E quantas pessoas também não adotam as crianças que estão em vários lares institucionais, e impediria que muitas dessas crianças também tivessem problemas de autoestima e tudo, né? Tendo o amor e o afeto, né, nos lares, né? E os homens continuam mobilizando verbas astronômicas para erguer imensos recursos patrimoniais
prosseguem juntando milhões para mergulhar no espaço infinito. Elaboram e aprovam financiamentos que possam sustentar e defender as instituições. E nós, amparados na perspectiva da realidade do espírito, atentamos para a urgência urgentíssima da necessidade de assegurar o futuro através do amparo à infância. Então, há pouco tempo, agora há poucos dias, essa semana, se comemorou 30 anos do ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que está vilipendiado atualmente, né? Está abandonado mesmo, né? Então, dar recursos a essas entidades que atendem crianças e adolescentes, né? O menino caído na rua da fome, fome de amor, fome de tantas e outras coisas mais, pode ser levantado dali por essas instituições. Temos braços, mãos, pernas e sentimentos para oferecer-lhe um recanto digno. Jesus alertou para o fato de que ao ajudar os que sentem fome, frio e tristeza, estaremos sobretudo dando a eles. Mais importante do que isso, porém, estaremos dando tudo, né, o que talvez fosse necessário a eles, mas sobretudo realizar-lhes com todo o empenho da alma nossa transformação pessoal e a deles para melhor. Esse é o objetivo do Espiritismo nas nossas vidas, ao revelar que quanto maior for o número dos despertos para a grandeza incomensurável do amor a partir do seu próprio coração, muitos menores terão a chance de uma criança não permanecer mais caída na calçada e ninguém esboçar a mínima reação de ajudá-lo, a fim de que ela ganhe ali pelo menos um pouco de atenção, né? Isso também está no livro Vozes do Espírito, do Carlos Augusto Abranches, né? Que ele falou alguma coisa sobre também as drogas. E eu queria, por último, e já me alongando, indicar esta obra aqui, entre outras. Todas as obras do Luiz Sérgio, tá? Luiz Sérgio é um espírito, tá? Que normalmente ele usa a médium, é a Ivone Pacheco Machado, tá? Quase que eu confundo com a Ivone do Amaral, né? Mas é Ivone Pacheco Machado, tá? Ele se liga muito a esse tema da drogadição nas crianças e nos jovens. Ele foi nos vales dos drogados, ele foi em todos os postos de assistência depois que ele desencarnou. Agora eu não estou me lembrando bem da história dele, eu sabia, os livros dele são bastante pesados. Eu falei um dia desse num livro dele, Na Hora do Adeus, né? Onde ele também falava de muitos que desencarnaram pelas drogas. E nesse livro aqui, A Cabana dos Sonhos, eu vou ler para vocês aqui só um pedacinho, só para vocês terem uma ideia, né, do que a Irene Pacheco Machado psicografou através dele, né. Este aqui, no caso, é a 23ª obra dele, né. Ele, mais uma vez, adentra o terrível mundo das drogas, do qual traz informações que nos mostram o submundo em que vivem aqueles que escolheram este tortuoso caminho. Novas drogas surgem a todo momento com impressionante rapidez, as quais, juntamente com o fortalecimento daquelas já existentes, ceifam vidas e sonhos de uma juventude que necessita de exemplos de amor e de compreensão, tá? Então, lá ele tem a colônia dos miosotes, que ele vai muito, ele e todos os socorristas que atendem os drogados, né? Ele arrecada, então, esses socorristas e leva muitos daqueles drogados que merecem, é claro, né? Que tem a necessidade de merecimento, para a colônia dos miosotes, né? E lá eles vão receber orientações, né? De todos os tipos e todo o amparo possível, né? Então, neste livro, ele descreve bem os dramas da juventude, né? E vários outros temas que ele aborda também aqui, desde a pedofilia e outras coisas assim, mas a maioria dos livros dele estão baseados nas drogas, tá? E no amparo que ele e os socorristas dão, então, a esses desencarnados por overdoses e qualquer tipo de droga, tá? Então, A Cabana dos Sonhos, eu recomendo para vocês esse livro e obras do Luiz Sérgio, para quem esteja passando, famílias que estejam passando por esse problema da drogadição e não saibam como lidar, e realmente é muito difícil, né?
porque aquele drogado, às vezes ele vende tudo dentro de casa, às vezes ele é violento e tudo mais, né? E às vezes ele morre, como nesse caso que eu contei aqui no início, né? Ele morre por estar ligado também às facções, né? E a todo esse cenário de violência, tá? Então, hoje o tema foi bastante pesado e a gente se alongou um pouquinho, mas eu acho que era importante, né? Então, fluidificando as nossas águas, agradecendo ao mundo espiritual por todas as bênçãos e graças que produziram nesse trabalho de hoje. Nós vamos então, num espírito conjugado de amor, de fé e de esperança, esperar que esse cenário mude, né, com o tempo, né? Que as famílias e as instituições coloquem, então, muita ajuda, muita atenção na educação das crianças e dos jovens, que os pais não se percam na sua tarefa de orientadores dos seus filhos, né? Que a maternidade e a paternidade sejam vistas com muita responsabilidade, mas principalmente com muito amor, com muita atenção, com muito carinho. Quando os pais não souberem lidar com esses problemas, tá? Procurem os centros de orientação, tá? Procurem o Al-Anon da vida, quase sempre nas igrejas tem esses grupos que se reúnem, procurem profissionais ligados à área de desintoxicação, né? Tem muitas fazendas que acolhem esses drogados para fazer a desintoxicação, né? Mas que a família, se não souber como lidar, lide sempre com o amor e entregue esse problema às autoridades que possam ajudar, né? Mas que vejam a tempo, segundo aqueles sinais que a gente mostrou ali, para que não cheguem ao ponto de ceifar vidas, ceifar famílias inteiras, porque no momento que a pessoa se droga, a família toda adoece também e se desequilibra, né? Sem falar, como eu disse ainda, das consequências de vidas futuras, né? E de sofrer lá nos vales, né, dos viciados mesmo, né, nos vales dos drogados mesmo, até poder ser socorrido, até poder ter o seu perispírito novamente reequilibrado, né, e estar pronto com menos, como é que eu vou dizer, porque na verdade tudo isso, como eu disse, né, são fraquezas humanas, né, então esteja amparado lá do outro lado, né, no mundo espiritual, para que venha mais fortificado e não se corrompa a este mundo as fraquezas da materialidade deste mundo, tá? Porque a pessoa traz um germe, tá, da fraqueza, um germe para o vício, tanto que nem todo mundo se vicia, né? Alguns vencem o vício, né? Então é isso que é o necessário, tá? Muito amor, muito carinho, muita justiça e muita paz. E que todos vocês tenham então uma boa semana, todos bem resguardados em casa, aqueles que puderem, né? Orando pelos que têm que sair e coisa e tal, todos cuidando da sua saúde, da saúde dos seus familiares. Muita paz, muita luz, muito amor, muita esperança em todos os lares. Se vocês gostarem, recomendem esse vídeo para outras pessoas, né? E também, se quiserem botar nos comentários ali algum tema que vocês queiram sugerir, nós estamos aqui abertos para isso, tá? Então, sigamos todos em paz, agradecendo ao mundo espiritual, tá? E até uma próxima oportunidade. Que assim seja.